Gente, a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul promoveu ontem à noite uma audiência pública para discutir o projeto de lei que institui o estacionamento rotativo na cidade. Com a participação da comunidade e vereadores, as primeiras definições da comissão que analisa o projeto foram apresentadas. A Thelma Tomás acompanhou essa reunião e traz agora as informações sobre este projeto. Boa tarde, Thelma, bem-vinda. Oi, Nunes, oi para você que almoça junto com a gente, ainda manda às vezes fotos aí de comidinhas deliciosas, deixando a gente com água na boca por aqui, né, Daniel, na hora do almoço. Mas o assunto é estacionamento rotativo pago. Então aconteceu ontem essa reunião na Câmara de Vereadores, essa reunião de trabalho, em que a comissão especial que foi formada para tratar desse assunto, para analisar esse projeto que veio lá da Prefeitura para os vereadores analisarem e votarem, se institui então o estacionamento rotativo pago em Cachoeira do Sul, aconteceu ontem de noite e os vereadores que analisam o projeto já apresentaram algumas de suas decisões, algumas de suas definições acerca dessa matéria. Com a mudança de alguns protocolos, né, Daniel, aí com relação à Covid, a comunidade já podendo participar presencialmente lá da Câmara de Vereadores na reunião dentro do Palácio Legislativo Edgar Miller. Essa reunião aconteceu à noite, como eu falei, e a gente preparou para ficar mais didático e mais fácil de entender uma telinha aí com as primeiras definições que os vereadores apresentaram ontem à noite para a comunidade nessa reunião que não foi só presencial, mas também transmitida pela internet. Alguns dos pontos que já estão definidos por essa comissão é que não vai ter isenção para estacionar na área azul. Isso era uma demanda que a gente já mostrou aqui, inclusive no NT Sul, que era apresentada pelo setor empresarial, de permitir que as pessoas tivessem um tempinho ali para almoçar durante o meio-dia, 15 minutos, enfim. Isso aí já foi rejeitado pela comissão, essa proposta então do empresariado. A concessão do uso, né, desse serviço é de 5 anos sem renovação, se precisar uma ampliação da renovação só mediante uma nova licitação, portanto. A ampliação da área azul passa por uma nova licitação e uma nova outorga, ou seja, o contrato que for firmado durante esse período de 5 anos só pode ser alterado mediante uma nova licitação e uma nova contratação. Os espaços para estacionamento são espaços lineares delimitados de 5,5 metros para cada um dos veículos. Com relação ao estacionamento oblíquo, o estacionamento oblíquo ainda não foi definido pela comissão, eles estão analisando de que forma vão se posicionar com relação a isso. E definiram também que com relação a uma equação para os critérios de desempate do edital de licitação, caso ocorra então um empate entre empresas interessadas em explorar esse serviço, a outorga variável mínima de 15%, mas de receita mensal tem que ser um dos pontos a ser considerados para delimitar qual empresa será a vencedora, uma outorga fixa de no mínimo 200 mil, lembrando que outorga é a garantia de um valor para a exploração do serviço, né, que é repassado para o poder concedente, no caso a prefeitura, e o valor de permanência máxima para cada um desses tempos também deve ser considerado para fins de desempate entre as empresas. 30 minutos será pago R$1, 60 minutos R$2, 90 minutos R$3, 120 minutos R$4, então, para quem utilizar o estacionamento rotativo. A sinalização deve obedecer à ABNT e ao Código Brasileiro de Trânsito. Haverá, então, isenção para veículos que ocuparem a área de lavagem de carros mediante a concessão da Prefeitura Municipal, que é uma informação que a gente já trouxe aqui também, né? Porque nós temos as lavagens que ocupam espaços públicos aqui mediante a concessão da Prefeitura. Recursos da outorga fixa e variável devem ser destinados ao setor de trânsito. Isso aí também é uma decisão bem importante que a gente já tinha trazido aqui, a possibilidade do valor da outorga fixa e variável, né, que é a arrecadação, ser aplicado em outros setores. A comissão definiu que esse valor deve retornar para os setores de trânsito ou de mobilidade, já que a gente já teve outras audiências públicas falando sobre isso, né, chancelando esse reinvestimento no setor. E que os motoristas terão 7 dias de prazo para a tarifa de regularização do serviço quando ocorrer algum problema, né, Daniel? Foi, a princípio, delineado ontem nessa reunião pelos vereadores, lembrando que não tem nada definido, né? Isso aí é só o que a comissão especial que é formada para analisar esse projeto já apresentou. O veredito final passa pelo plenário, né? Os vereadores precisarão, então, primeiro analisar o projeto e todas essas indicações que foram feitas aqui.
Lembrando que ontem também o relator Ronaldo Trojan, o vereador Ronaldo Trojan, informou que foram apresentadas 24 emendas ao projeto, mas que apenas 2 foram recepcionadas pela comissão, Daniel. Pois é, né, Thelma? Um projeto que é tão polêmico, né, que há vários anos já é discutido aqui em Cachoeira do Sul. É claro que teria esse número de emendas, né, com muitas ideias dos vereadores, mas especialmente ontem a questão da participação popular, né? As pessoas acompanharam de perto aí essa audiência. O que as pessoas sugeriram em relação ao rotativo pago de Cachoeira? Pois é, como eu mencionei lá no início da nossa conversa, algumas pessoas puderam participar desse encontro lá no plenário Edgar Miller, que era uma coisa que não estava acontecendo já há algum tempo, né, Daniel? Mas as portas da Câmara de Vereadores já estão abertas agora para a participação popular, com um número reduzido, mas já permitindo que as pessoas interajam ali diretamente dentro do ambiente legislativo. A gente separou 2 sonoras de 2 pessoas, né, 2 manifestações de 2 pessoas que estiveram ontem na audiência e apresentaram alguns dos seus posicionamentos. Você confere agora. Nós, comunitários, também somos a favor que seja uma porcentagem seja por subsídio do transporte coletivo para reduzir o preço da passagem, porque nós temos pessoal dos bairros que não tem, às vezes, condições, tem que vir de a pé porque não tem condições de andar de ônibus. Não foi falado em nenhum momento no estacionamento em frente à farmácia. Se a farmácia vai estar isento por 15 minutos ou 30 minutos, ou não vai ter estacionamento, ou vai ser pago. Porque agora há poucos dias eu estive em Santa Cruz do Sul e parei numa farmácia e constatei esse mesmo problema. E lá era isento por 30 minutos. Né, as sugestões da comunidade de Cachoeira do Sul, pessoas que participaram dessa audiência pública ontem, né, Thelma? E aí, essas sugestões podem ser acolhidas pela comissão? Pois é, desculpa, 2 pontos importantes. Com relação ao que foi dito pelo Armindo Macedo, ele que representa a União Cachoeirense de Associações de Bairros, já está acompanhando esse processo também há mais tempo, entra justamente naquilo que a gente há pouco falou, que todos os valores que forem provenientes do estacionamento rotativo, quer seja no faturamento ou na outorga, que é paga para a exploração do serviço, a ideia, seguindo inclusive o que preceitua já o Código de Mobilidade Urbana, é que esses recursos sejam reinvestidos em setores relacionados à mobilidade e ao próprio trânsito. Então, quando se falava sobre repassar parte dos valores para a empresa de ônibus, houve aí um pequeno desentendimento do propósito. A ideia é auxiliar de maneira a financiar o transporte coletivo para viabilizar uma passagem mais barata, não que o valor vai para a empresa, né? E é uma defesa que as associações de bairro têm feito de que realmente seria interessante repassar parte desse valor para fins de financiamento do transporte coletivo, barateando a passagem. Então isso também é uma das questões que parece ter sido bem recepcionada pela comissão e pelos vereadores. Entra aqui um conflito com relação à destinação desses valores, que lá no início, quando a gente iniciou essa discussão aqui com o governo José Otávio Germano, mostrando os posicionamentos do prefeito e quais as intenções dele ao encaminhar esse projeto, ele dizia que os vereadores teriam autonomia para definir onde seria aplicado o valor do estacionamento rotativo. Até seria uma estratégia política para conseguir a aprovação do projeto de uma maneira mais tranquila. Assim, os vereadores poderiam, inclusive, utilizar recursos nos seus campos, nos seus nichos políticos, né? Na pavimentação de uma rua, no melhoramento da estrutura de algum bairro, mas isso aí é uma coisa que está sendo revista pela comissão e pelos vereadores. Ontem ainda alguns deles chegaram a falar sobre isso, sobre podemos fazer um sorteio, ou podemos investir numa rua ou noutra. Mas a comissão está seguindo muito o que tem sido dito, pela UFSM, que é uma das consultoras, tanto da Prefeitura como da Câmara de Vereadores, na análise desses projetos e na implementação dessas mudanças dentro do projeto de mobilidade urbana da cidade. E ontem, um dos consultores, o professor Felipe, que é da UFSM, também se manifestou e ele que auxiliou os vereadores na análise e na avaliação dessas propostas. A gente separou um trechinho do que ele falou sobre essas proposições que foram apresentadas pela comunidade. Essa porcentagem, independente de qual seja ela, seja revertido ou se revertido para ações de transporte, de mobilidade, que ela possa realmente contribuir para a cidade no sentido de reduzir o preço da passagem, por exemplo,
E é importante também ressaltar que, como esse montante vai ser revertido para o setor de transportes, a cidade vai acabar gastando menos com isso agora. Então, o dinheiro que ela investe hoje no transporte, para pavimentação, para calçamento, para seja o que ela está investindo, agora vai ter uma nova fonte de recursos que vai estar entrando e, consequentemente, esse dinheiro que antes era enviado para o setor de transportes, agora pode ser empregado em outros setores, como o da saúde, por exemplo. Então, isso, a gente sugere que a lei sempre leve em consideração como é uma ação de mobilidade, que ela seja revertida para a mobilidade, mas que isso vai incentivar que outros setores vão se beneficiar também. Isso tem que ser reforçado em como a gente fiscaliza. Porque a gente sabe que o brasileiro tende a tentar burlar o sistema quando possível. Então, se a gente ajustar bem como fiscalizar, a gente pode entender todas as emendas como válidas, mas desde que a gente consiga fiscalizá-las. E aí está o ponto dele no que diz respeito à sugestão do contador Roberto Dreves, né, de liberar alguns espaços para farmácia. A gente sabe que o brasileiro é o dono do jeitinho, né, Daniel? Então, daqui a pouco, aquele espaço que era para ficar ali, para rapidamente entrar na farmácia, fazer a compra de medicação ou fazer a aplicação de uma medicação e ir para casa, a pessoa deixa o carro ali, vai dar uma voltinha, pagar uma conta, fazer alguma coisa e burlar o sistema. Então, são questões que estão sendo avaliadas com muito cuidado pela comissão e a gente vai seguir acompanhando aqui até que chegue ao ponto da votação, né, todas as outras movimentações e traz para que você também fique informado sobre como anda o estacionamento rotativo que vai sair do papel. A gente só não tem os detalhes todos ainda, porque eles dependem realmente dessa última avaliação da Câmara e a votação dos vereadores. Perfeito. Thelma Tomás trazendo informações ao vivo para a gente. Thelma, obrigado pelas informações. Boa tarde, obrigado pelas informações detalhadas aí sobre o rotativo. É isso aí, então. Obrigada, Daniel. Um beijo para quem ficou em casa e sextou, vamos descansar.